Graças e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui falando sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ao versículo 1, versículo 2, versículo 3 e mais alguns no decorrer da palavra. Diz o pregador que tudo é vaidade. E fala, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem do sol? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ele fala, por que o pregador diz que tudo é vaidade? Logo no início ele dá uma pista. Ele fala que já não há lembrança das coisas passadas e das coisas que hão de vir. Também ele fala isso no versículo 11 do capítulo 1. Ele diz que já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, quando ele mexe nesse assunto, nós lembramos de pessoas que foram famosas no decorrer de toda a história. A Bíblia tem tantas pessoas famosas, mas também mais contemporâneos da nossa época. Existem pessoas famosas que hoje em dia quase ninguém lembra, dependendo da geração. Os contemporâneos têm uma certa lembrança, mas uma outra geração posterior já não lembra de alguns, mesmo que seja contemporâneo de nascimento, mas não conheceram, não vivenciaram esse ato famoso, dessa celebridade. E quem às vezes lembra de Frank Sinatra, quem vai lembrar de tantos outros atores ou atrizes que já passaram por essa geração, e muitos hoje são desconhecidos totalmente pela população, porém muito famosos na sua época, na sua geração, pessoas que ganharam muito dinheiro, ganharam a fama internacional, conhecido no mundo inteiro, e hoje, talvez até na sua própria cidade natal, ninguém o conhece, E isso tem a ver com a nossa incapacidade de lembrar qualquer coisa. O homem será esquecido, independentemente de sua riqueza, do seu esplendor, da sua fama ou realização. Nós estamos na igreja já há um tempo, e você já prestou atenção em sua volta, você lembra na sua igreja de grupos de pessoas que já participaram contigo na igreja e hoje não existem mais. Você pode de repente lembrar de um diácono, de um presbítero, de um pastor, de um professor de escola dominical, de uma irmã do círculo de oração, de um jovem que foi líder da mocidade, de tantas coisas que hoje em dia essas pessoas não fazem mais parte do nosso convívio aqui na nossa vida, mas são pessoas que prestaram serviço ao Senhor, e muitas pessoas dessas não lembramos também. E que se lembram são pessoas que foram contemporâneas, que vivenciaram, viram o trabalho dele, mas o seu filho que vai nascer não vai lembrar desse irmão, e certamente um dia também vai acontecer com você. E por isso que ele fala que não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também, e não haverá memória entre os que hão de vir depois delas também. Então você se lembra talvez de acontecimentos a que se dedicou na igreja, que levou dias, levou semanas e que não existem mais, festividades que você preparava, os banners, você preparava as músicas que eram tocadas, os instrumentos que iam ser tocados, o repertório musical, tudo era uma preparação de jejum, de oração, aquele movimento todo da mocidade, de jovens, das irmãs, dependendo quem iria fazer festividade na igreja, o departamento que seria, e era uma correria, era um acontecimento muito grande, e convidavam, se faziam os convites, e outras igrejas apareciam, e você de repente já percebe que não existem mais também esses movimentos. Então essas preparações de festividades hoje em dia, como teve aqui no campo de Vila Kennedy, chamado Shalom, quem não lembra a festividade do Shalom, que era em setembro, os mais antigos, e era um movimento já em junho, de toda a gravação, quando a congregação era lá na Congo ainda, e que hoje em dia não existem mais, ficou simplesmente no passado.
Pessoas, como eu lembrei de uma serva do Senhor chamada Nilda, né, que também fazia o seu trabalho de encerar lá a igreja, e de outros irmãos que fizeram sempre alguma coisa dentro da igreja que simplesmente esquecemos, mas fez feito um serviço, fez alguma coisa, teve uma participação dentro da igreja. E nós de vez em quando nos pegamos nos sentindo saudade de companhias com quem a gente podia lembrar desses dias, né? De vez em quando você lembra, poxa, assim era o fulano de tal, falava dessa forma, pregava dessa forma, agia dessa forma. Ainda temos alguns resquícios de lembrança dessas pessoas. E também vamos falar às vezes os pais de uma criança que partiu há muito tempo, casais que tiveram um filho e seu filho partiu, morreu, e tinha montado um quarto para essa criança. Aí olha para aquele quarto ali e pensa em todas as semanas e meses e anos de trabalho que dedicou a esse filho ou essa filha, né? Fazendo tanta coisa por ela, trabalho que ninguém notou no passado e muito menos notará também no futuro. Contudo, o escritor de Eclesiastes, o pregador, diz que não só os homens do passado são esquecidos, mas também que não haverá lembrança dos que ainda vão nascer. Então a Bíblia fala toda a falibilidade do homem, né? O homem realmente é muito finito. O pregador olha as gerações ainda não nascidas, prevê a vida e a morte delas e depois contempla o esquecimento de gerações ainda mais para frente. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo de 13 a 16, diz: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em treva. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim também me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Então aqui chegamos à verdadeira culpada por trás da vaidade. No fim, ninguém será lembrado por muito tempo, porque todos nós morremos. Recentemente morreu o Maradona, e eu creio que daqui a 20 anos ninguém lembrará mais dele. Ele diz que a sabedoria é melhor que a insensatez. Todavia, ele também se sente frustrado, com o fato de que o homem sábio e o tolo terão o mesmo fim. Os dois serão esquecidos, porque morrerão. Na verdade, o homem tem o mesmo destino dos animais. Não há distinção no fim da vida. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler de 18 ao 20, que diz: disse ainda comigo, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque os que sucedem aos filhos dos homens, sucedem aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. E eu contei aqui uma história que certa vez eu trabalhei no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e lá tinha uma sala com homenagem a vários magistrados famosos da sua época, em fazer a lei da nação se cumprir. E tinha lá os bustos, tinha fotos daqueles homens todos famosos.
que particularmente eu não conheci quase nenhum deles. E eu fiquei observando todas aquelas fotos, bustos, e vi que todos tinham algo em comum. Todos morreram. E sei que nós um dia também vamos compartilhar esse mesmo destino. Todos nós morreremos, quer sejamos celebridades ou apenas desconhecidos da mídia. A Bíblia tem um padrão básico, resumida na criação. Ele fala que houve uma queda, mas também houve uma recriação. Deus cria algo bom, o homem peca e arruína o que Deus criou. Quando nós falamos de morte, acrescentando, a Bíblia diz que pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Então Deus teve todo o seu propósito de erguer outra vez o homem numa recriação. Mas ele diz que todavia ainda há esperança por causa da graça do Senhor, chamada de recriação. Todavia a história bíblica não hesita em reconhecer a excelência da criação de Deus, os trágicos efeitos da queda de Adão, e fala também a tremenda experiência que temos no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza de que você nessa vida é mais fácil confiar em alguém que passa pelo que já passamos, que teve as mesmas lutas que nós, que consegue falar com exatidão suas dificuldades, porque já esteve lá. E o poder de Eclesiastes está exatamente no fato de apresentar essa tensão e a batalha entre o sentimento de futilidade do pregador e a própria fé que ele tem no Deus que é verdadeiro, entre a forma como as coisas são e como deveriam ser. Aparentemente o pregador, em algum ponto da sua vida, ele tentou conciliar essas duas coisas. Contudo, ele aprendeu mais. Ele fala assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E nós chegamos aqui a uma chave para o entendimento do livro de Eclesiastes, a expressão debaixo do sol. Esse livro, ele refere-se à vida numa perspectiva totalmente terrena, a vida considerada a parte de Deus. E ele fala de tudo que está abaixo do sol, ele conhecia tudo, mas das coisas acima do sol ele não conhecia. E parece não ter sentido quando ele fala, né? Todos são pó e todos ao pó voltarão. É o que até onde ele vai, o conhecimento dele. E acho que ele se encerrava tudo. Mas, meus irmãos, nós podemos ver a honestidade do pregador em relação ao pecado e à queda e as consequências. E isso nos faz entender por que o mundo é como é. E que todo o seu esforço de investimento, no final das contas, nesse mundo terreno, tudo é vaidade. O texto mostra e aponta que a nossa natureza, ela é vil, é transitória, ou seja, não vale nada. De tudo que se tem ouvido, ele diz que o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 ao 14. Precisamos do que vai além da vida, para que ela faça sentido. Nós precisamos de julgamento e de esperança. A vida faz sentido porque no fim Deus, o autor, avaliará o que nós fizemos. Nós fomos criados por alguém maior que nós, para os propósitos e os fins dele. E nós aprendemos o sentido da vida apenas com ele. As Escrituras nos ensinam de forma maravilhosa que Deus não é apenas santo, mas amoroso, e que deu seu Filho para morrer na cruz, a qual levou sobre si mesmo o julgamento de Deus pela rebelião de todos. Eu quero dizer que todo o trabalho que você fez, que hoje foi esquecido, todos serão lembrados. Tantos os que fizeram mal como fizeram bem,
todos serão lembrados, porque diz a Bíblia no livro de Malaquias que existe um memorial diante de Deus. Mas a Bíblia fala que os que se arrependem do pecado e creem nesse Cristo, eu quero dizer que para todos que nós que estamos aqui, que apenas a revelação de Deus faz de si mesmo em Jesus Cristo, é que traz segurança, que é algo para além do sol, de que o livro de Eclesiastes não conhecia, que vai além da sepultura do que o pregador falava. E isso são chamadas as boas novas, que são a chave para alcançarmos além do sol e acima dele, e ganhar uma vida abundante de sentido e de propósito que Deus pretende que tenhamos. E é apenas por intermédio de Cristo que nós vemos a morte da morte, o nascimento de uma nova vida que durará para sempre. E aí nós vemos a diferença de quem vai além do túmulo. Todos morrem, mas os que estão em Cristo, eu quero dizer que a vida continua. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o eterno Deus te abençoe e que os propósitos do Senhor na sua vida sejam sempre abundantes. E saiba que todo o trabalho que você faz na casa do Senhor terá uma recompensa. E que sua vida vai além do túmulo e acima do sol. Porque nós temos a confiança em Cristo, que pagou o preço do pecado. E nós estamos livres, não estamos confinados, mas estamos livres e libertos. E que o Senhor eterno Deus abençoe a sua igreja. Eu peço que você compartilhe, que você curta, comente algo sobre esse vídeo. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.